passou pelo filtro da vontade de Deus para chegar até nós. Deus poderia simplesmente não permitir. Ele o fez. Não porque Ele não nos conhece, mas para que nós nos conheçamos melhor a nós mesmos. Que Deus nos ajude a sairmos aprovados desta pandemia. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 12, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pompas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Curve a sua cabeça. Obrigado pela tua palavra linda, tua palavra que tem propósito de ter chego até nós. É por ela que somos redarguidos, ensinados, é que por ela que nós nos alimentamos, crescemos, e ela é a tônica aqui nesta manhã, para que haja a reverência e manifestação do Senhor, para que o Senhor dirija os nossos passos e nos ensine, e que a nossa vida esteja coadunada, alinhada com a tua vontade. Vivemos pela tua palavra, Senhor. O Senhor disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sei que seremos melhores quando tivermos mais contato com a tua palavra. E para isso que nós a abrimos nesta manhã, se utilize da fragilidade deste vaso, para que possamos ouvir a tua voz. Tua palavra diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. O Senhor tem liberdade nesta casa. O Senhor é Senhor desta casa. Nós queremos ser melhores, por isso nós nos apresentamos aqui. Queremos viver mais perto de Ti. Por isso fale conosco nesta manhã pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Pode tomar assento, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Jesus faz menção nesse texto, na entrada triunfal em Jerusalém, de que a sua casa seria conhecida em todas as nações como casa de oração. Casa de oração. Interessante primeiro observar que o texto diz que Jesus entrou no templo de Deus. É verdade que era o templo judaico, reconstruído nos dias de Ageu, Zacarias, Malaquias, mas era o templo onde a igreja primitiva, no seu átrio, se reunia, onde a igreja nasceu. Os primeiros cristãos estavam ali. 27 vezes, diz os evangelhos, que Jesus foi ao templo. 27 vezes. Isso nos mostra e nos sinaliza alguma coisa da importância de se ir ao templo. Nós não podemos viver do templo apenas. Mas é verdade, indubitavelmente, que vir à igreja não salva ninguém. Há muitas pessoas que não são salvas, que não seja o caso de ninguém aqui esta manhã. Mas há muitas pessoas que vêm à igreja e não são salvas. E algumas pessoas olham apenas por este
prisma, mas é verdade também que todo salvo tem prazer de estar na igreja. Eu não conheço um salvo que não tenha prazer de estar na casa do Senhor, adorando a Deus, vivendo em comunhão. Então a igreja não salva, mas os salvos vêm ao templo. Jesus ia, isto sinaliza para nós a importância de se estar no templo. E ele diz que esta sua casa seria conhecida nas nações como casa de oração. A gente vive em dias muito complicados, muito difíceis, não só pela pandemia, mas pela mentalidade. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem se manifestar, será que haverá fé na terra? Porque a gente vive dias de tantas doutrinas paralelas. Esta semana eu ouvi uma que fazia alguns anos que não ouvia, mas essa semana eu vi uma ainda dizendo que para que orar? Jesus já orou por nós. Então a gente vive em dias assim, complicados. O pior é que tem gente que adere filosofias como essa. E por isso que vive uma vida espiritual miserável. O Senhor disse que a sua casa seria conhecida não como casa de milagres, não como casa de barulho, não como casa de show, mas que a sua casa seria conhecida como casa de oração. E nós precisamos fazer jus a ela, porque a igreja que eu faço parte, ela pode ser conhecida como muitas coisas, mas menos como casa de oração. Aliás, a coisa que menos a gente faz na igreja hoje é orar. E isso precisa mudar. Esta é a razão pela qual nós não causamos impacto na sociedade. E nós estamos numa campanha de oração. E ninguém é obrigado a orar. Ninguém é obrigado a orar. Nós pedimos carinhosamente, e é apenas o que fazemos, porque as coisas de Deus, elas não são por força, elas não são por violência. Nós pedimos: venham em jejum para a igreja domingo pela manhã. Os irmãos que puderem, eu acredito que todos podem jejuar. Com raras exceções, todos podem jejuar. Porque o jejum, ele potencializa a nossa oração. Eu, quando não estou conseguindo adorar, quando não estou sensível ao Espírito como eu preciso estar, e não apenas aqui no templo, mas lá fora, eu sei que a necessidade, o painel está dizendo que eu preciso abafar os instintos da carne. Quando eu dobro o meu joelho e não consigo pegar na veia, porque não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo aproveitado na presença de Deus. Às vezes, 15 minutos, eu acho muito pouco para quem pega na veia. Né? Você entende quando eu digo isso? Mas 15 minutos, às vezes, é melhor do que 1 hora sem aquela intimidade, porque oração é um exercício espiritual, não é carnal. É por isso que a nossa carne luta e briga para que não dobremos o joelho. A carne não tem prazer nenhum na oração. Oração é o meu espírito entrando em fusão com o Espírito de Deus. Oração é o encontro do mortal com o imortal, do pequeno com o grande, do que não tem com aquele que tem, que pode. Nós nos encontramos na porta da eternidade. É quando o meu espírito consegue orar. É só aí que eu oro. É só aí que eu oro. E daí a necessidade de eu lutar contra esta carne. E levar esta carne, e ela vai berrar, ela vai rosnar,
literalmente, ela vai reclamar, mas eu preciso levá-la a uma vida de jejum. O jejum vai potencializar a minha oração. Estou dizendo isso porque nós estamos numa campanha de 30 dias de oração. E eu tenho orado para que o Espírito de Deus visite os lares durante esses dias, que nós impregnemos o aroma de oração, que o que está desordenado seja ordenado, o que está desalinhado seja alinhado. Porque a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Mas eu quero que você experimente esse espírito humano entrando no Espírito de Deus. A gente fala por uma plateia muito eclética, alguém que é especialista nisso e dispensaria comentários tais quais eu faço. Outros que estão aprendendo a orar. Pastor, eu não estou conseguindo orar como eu gostaria. Continue. Porque tudo começa com um desejo. Em todas as áreas, humanas, físicas, material, tudo começa com um desejo. Nós nunca vamos ter algo que primeiro a gente não deseje ter. Desejo é imprescindível. Eu não acredito que haja uma alma salva. Eu não estou dizendo daquele que não conhece a Deus, daquele que não tem o Espírito Santo. Mas eu não posso crer que uma pessoa salva não receba de Deus o desejo de orar. O desejo de viver mais perto de Deus. Porque isto é oração. Começa com desejo. Os que não desejam viver mais perto de Deus, nunca viverão. Os que estão satisfeitos da forma como estão, nunca experimentarão mais. Oração é para quem está insatisfeito. Então ela não é para todo mundo, ela é para quem está infeliz. É alguém que está vivendo coisas lindas de Deus, mas acredita que Deus tem mais. É alguém que está nadando no oceano do Espírito, mas acredita que Deus quer levá-lo ainda mais a fundo. Oração começa com um desejo que Deus implanta dentro de nós. E eu creio que estou falando para a gente salva. Todos nós aqui já experimentamos no culto. Preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Começa assim, desta forma. O problema é deixar de ser um momento teórico e se tornar um momento prático. E aí vem o segundo estágio, que é quando o desejo se transforma em hábito. E lutando contra nós mesmos, porque eu não preciso nem do diabo para não ser cheio do espírito espiritual. Basta que a minha carne me domine. Os que estão na carne não são sujeitos à lei de Deus, disse Jesus. Paulo escreve aos Romanos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o maior inimigo que eu tenho não é nem o diabo, é a mim mesmo, que não quer orar, que não quer jejuar, que racionaliza, que cria, que inventa coisas que às vezes não existem. Mas para abafar o meu homem interior, para fazer eu me sentir bem. Quando não para olhar para pessoas que são inferiores a mim, espiritualmente falando, para que eu me sinta bem. Eu não estou assim na onda, na crista da onda, mas também não sou como fulano. Isto é carne, para que nós nos sintamos bem, sem a necessidade de orar. E aí vem a força do hábito. Quando o desejo se transforma num hábito, e faz com que eu tenha aquele momento devocional, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria de estar vivendo, mas eu preciso criar esse hábito. Nós temos pedido aos irmãos, e eu tenho recebido a informação, irmãos que estão orando do período das 10 até as 2 da manhã, pelo menos, no mínimo, 30 minutos durante esse período. Outros orando, os obreiros principalmente, orando uma hora. Alguém, esta semana, algumas pessoas, através do WhatsApp,
do telefone. Pastor, não, é impossível. Estou vendo irmãos, sabendo de irmãos que estão orando 8 horas da noite, porque não podem orar nisso. Eu falei semana passada, não importa. O importante é você não perder a oportunidade. Estou sabendo de um irmão que está orando às 10 da manhã. Minha esposa ligou para ele ontem. Ele falou, estou saindo da oração. Eram quase 11 horas. Estou saindo da oração, pastora. Saindo da oração. Ele só tem esse período para orar. O importante é você não deixar de materializar este desejo colocado pelo Espírito. Porque não há pastor que faça isso. Não adianta Jesus vir aqui e dizer, você precisa orar. Ele foi o exemplo, porque se ele precisava orar, e eu. Mas ninguém é forçado a orar. É se você quer viver mais perto de Deus. É se você quer experimentar o melhor, os rios de água viva que fluem do seu interior. É se você, porque se existe uma coisa que a gente vai lamentar na eternidade, é o tempo que a gente desperdiçou no WhatsApp, no Facebook, no videogame, na televisão, no telefone, e deixamos de orar. E às vezes nós nos sentimos tão aquém daquilo que Deus tem para nós, e somos os únicos responsáveis. Se eu não sou mais espiritual nesta manhã, acredite nisso, o diabo não tem nada a ver com isso. E não há pastor que coloque esse desejo. A gente é apenas dirigido por Deus. Se o Espírito de Deus não colocou isso em você, o desejo de viver mais perto dele, de duas uma. Ou você está desalinhado ou nunca experimentou a salvação. É salvo, porque uma alma salva, redimida, é chamada para viver mais perto de Deus. E aí nós transformamos o desejo em hábito. Tem gente orando todos os dias, por isso que eu disse, escolha um horário que você não troque os pés pelas mãos, não se atrapalhe, que todos os dias, seja naquele momento, naquela hora, aquilo se transforma num hábito, deixa de ser. Ou eu respondo ao desejo e transformo o desejo em um hábito. E o hábito, às vezes, é como alguém que vai na academia. Tem que criar hábito. Ninguém se transforma num halterofilista como eu, de um dia para outro. É preciso muito tempo de treino. Eu fiquei preocupado com o seu riso aí, Messinho. São muitos anos de treino. São muitos anos de treino. Para que os músculos fiquem... É muito tempo de treino. Pergunte para alguém, depois até posso falar para você, quantas horas de treino é necessário. Pergunte as dores, às vezes, que sente. Pergunte tem dia que dói tudo, né? Principalmente quando está se criando o hábito, mas é a persistência, é a perseverança. Você daqui a pouco, você vai até para ir na academia, que vai fazer bem para a sua saúde, o seu corpo sabe que é para o seu bem, mas ele às vezes não quer que você vá, porque a gente prefere a zona de conforto. A gente quer ser um Schwarzenegger, mas deitado na rede, achando que um anjo vai vir. Espiritualmente é assim. A gente quer ter músculos espirituais. A gente olha para alguém, se inspira na vida dele. O Espírito coloca o desejo em nós, mas a gente não vai para a academia. Vem uma campanha como essa. Então é para quem quer. Ninguém se sinta menor. Os que estão orando na campanha, e é um número enorme de irmãos, por favor, não se sinta melhor do que os que não estão. Nós apenas estamos tentando corresponder com o desejo que foi plantado. Nós apenas estamos, por melhor que seja a vida que estamos experimentando de Deus, nós queremos viver mais perto dele, porque eu acredito que Deus tem mais para mim. Eu acredito que eu não tenho acessado
Alguém disse com muita propriedade que para estar desviado não precisa sair da igreja, basta estar fora do propósito. Eu vou repetir isso. Para estar desviado não precisa sair da igreja, basta estar fora do propósito. Tem gente desviada dentro da igreja, participando da ceia, mas está fora do propósito. Ele vem para amenizar a consciência religiosa. Não, eu estou indo na igreja, participei da ceia ontem. Se Jesus vir, ele fica. Então começa com um desejo que se transforma num hábito. E o hábito é você lutando contra você mesmo. Mas todos os dias, é 6 horas da manhã, é 7 horas da manhã, todos nós temos oportunidade de fazer isso. E se não estamos fazendo, estamos perdendo o melhor da vida espiritual. E minha alma tem que se aquietar. Eu não consigo, eu tenho alguns anos que eu oro, mas eu não consigo estar fazendo coisas aqui, igual na sexta-feira, um grupo de irmãos estava nos ajudando aqui, deixamos lindo lá o salão de festas, graças a Deus, porque alguns irmãos já estão lá no salão de festas, ali participando do culto. Saímos daqui, eu falei para a esposa, olha, são 9h20, vamos correr. Cheguei em casa, eu não consigo. Se você consegue, me ensina. Eu não consigo dobrar o joelho e pegar na veia e entrar em... Eu preciso me acalmar. Eu cheguei em casa e eu fui para a Bíblia. Comecei a ler a palavra. Coloquei um fundo musical. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas músicas que me inspiram de quebrantamento, que me levam no altar, que me fazem refletir. Músicas que me aquietam. Quando foi 10 e pouquinho, eu já estava em cima da prancha. Aí é só surfar. E aí o Espírito, você pretende orar por uma coisa, Deus te leva a orar por outra. Eu senti de falar isso aqui. Nós temos uma campanha de oração para incentivar, principalmente os que estão aprendendo a orar. Ninguém pega uma prancha de surf, coloca debaixo do braço, joga em cima da onda e sai surfando. Ninguém. Quantos tombos, quanta história para contar. É devagar, você vai, daqui a pouco você está em grandes ondas. Daqui a pouco você está experimentando o melhor de Deus. E você vai dizer como eu fui tolo. Quanto tempo eu perdi na igreja de não viver assim mais perto de Deus. Quanto eu perdi. Porque quem pisa no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Se você nunca esteve lá, você não sabe o que você está perdendo. A gente se agarra a latões de lixo às vezes. E diz, Senhor, eu estou feliz com esse lixo. Aí Deus diz assim, mas eu tenho uma tonelada de ouro para te dar, filho. Larga esse lixo. Não, Senhor, eu amo lixo. Mas, filho, o ouro é bem melhor. Mas, Senhor, filho, eu tenho, os meus caminhos são muito mais altos. Eu posso fazer você experimentar coisas que você jamais imaginava. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que o homem que experimenta isso e perde se torna o mais miserável de todos os homens. Nada o satisfaz, nada o preenche, nada. Tem gente que sabe o que eu estou falando. Nada. Pode ganhar milhões, pode ser bem sucedido, se torna um homem vazio. Principalmente porque relaxou em algum momento de tornar em hábito o desejo colocado pelo Espírito. O desejo é Deus que coloca, o hábito sou eu que pratico. Ou eu oro dessa forma, ou vai ser necessário uma perda de emprego, um filho ir para a UTI, quando não eu, e lá eu vou ter que orar. E lá eu vou me achar tão longe de Deus para orar. Parece que o céu está de bronze. Lembra de Jonas? Deus falou com ele. Ele disse não. Fugiu da presença de Deus. Todo mundo estava orando no navio quando veio a tempestade. Todo mundo orando. Sabe o que Jonas estava fazendo? Você conhece a Bíblia. Estava dormindo, roncando.
gente assim. Olha aí, a tempestade batendo, navio querendo afundar, marido não crente, os filhos indo para o inferno, e o indivíduo dormindo no porão. Deus já chamou ele várias vezes para orar, mas ele só ora quando a porta fecha, quando o desemprego bate, quando a enfermidade bate. Deixa eu dizer para você, Deus tem muito mais para você. Você está feliz com o que você está vivendo? Deus tem muito mais, mas muito mais. Quando Deus chama uma igreja à oração, como Ele está chamando a Shekinah, é porque Deus quer nos levar a surfar. Deus quer nos levar a experimentar ondas mais altas. E é para quem quer. Não é obrigado, não é por força, não é por violência. Está satisfeito assim? Vai ficar na praia vendo os outros surfar. Vai ter notícia de gente pegando grandes ondas, sendo que você podia ser o que estaria lá. Aí jogam Jonas para o fundo do mar, vem um peixe para não deixá-lo morrer. Olha a providência de Deus. E engole Jonas. Eu acredito. Não sei que tipo de peixe era, mas diz a Bíblia que, olha o miserável. Primeiro dia no ventre do peixe, ele não orou. Ele estava tão fora do... É por isso que não precisa sair da igreja para estar desviado. É só sair do propósito. Primeiro dia, Jonas não orou. Por que ele ficou 3 dias na barriga do peixe? Porque ele só foi orar no terceiro dia. Segundo dia, ele não orou. Terceiro dia, ele resolveu orar. No terceiro dia, quando a coisa não tinha mais certo. Olha o que está acontecendo comigo. Das profundezas a ti clamo, ó Deus. E o Deus da segunda chance deu uma nova oportunidade para Jonas. Aleluia. E aí diz a palavra de Deus, e veio a Jonas pela segunda vez a palavra de Deus. Porque Deus é o Deus da segunda oportunidade. Mas não precisava ser assim. Não precisava dar prejuízo. Não precisava ser jogado no mar. Não precisava ser engolido por um peixe. Não precisava ir para as entranhas, profundezas do mar. Podia ser mais fácil. Mas tem gente que só ora assim. A hora que está lá no fundo. Aproveita hoje. Ninguém vai fiscalizar sua casa. Não vou mandar como que é esses negócios que andam aí hoje? Um drone. Para ver se você... Não. Se você orar, quem vai ganhar com isso é você. Não sou eu. Se você não orar, eu não vou perder nada. Eu vou continuar buscando a Deus. Porque eu quero mais de Deus. Eu não estou satisfeito. Então começa com um desejo. É Deus que coloca. Em um momento ou outro na sua vida. Deus já colocou esse desejo dentro de você de viver mais perto dele. Se você respondeu ou não, eu não sei. Às vezes os cuidados desta vida abafam. A zona de conforto abafa. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, se hoje ouvirdes a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Esse foi o problema de Israel. Deus falou, eles endureceram o coração, ficaram 40 anos no deserto, dando voltas sem sair do lugar. Tem gente assim hoje, não sai do lugar. Passa ano, entra ano, vem ano, é o mesmo crente, é o mesmo jeito. Não sai do lugar. Será que vida é cristã em tudo isso? Alguém disse, se viver o que eu estou vivendo, o cristianismo, então o cristianismo não passa de uma farsa. Deserto. Mas de quem é a culpa? Quando Deus me chamou, eu endureci o coração. Quando Deus me chamou, eu estava ocupado demais. Quando Deus me chamou, eu não tinha tempo. Está entendendo? Então começa com um desejo. Eu estou na introdução da mensagem. Começa com um desejo que eu torno em um hábito. O desejo é Deus que coloca. O hábito sou eu que pratico. Lutando contra mim mesmo.
E aí o jejum é indispensável. Não pense você que meio-dia de jejum, da meia-noite de ontem até meio-dia hoje, vai fazer você pegar a onda hoje à noite. Mas vai melhorar. Pelo menos você vai conseguir se equilibrar um pouco em cima, pelo menos 10 segundos em cima da prancha. Porque talvez você não conseguiu fazer isso, mas não desista. Não desista. Torne isso em um hábito. Continue orando. Eu estou falando aqui vogais para pastores. Parece que é uma aula de discipulado, mas eu creio ser importante porque estamos numa campanha de oração. Quem sabe disso nunca perde por ouvir de novo. E isso é preciosidade para quem não sabe. Jejum. Quando eu devo parar de jejuar, pastor? Quando eu estiver equilibrado em cima da prancha. Quando eu dobrar o joelho e sentir que o meu espírito está orando, consegue tocar Deus. Ontem, eu estava orando por um propósito, Deus me levou para orar por outro. Eu fiquei 1 hora e pouco orando por uma outra coisa que eu nem havia imaginado orar. Olha a onda que Deus me levou. Eu queria pegar uma onda e Deus me levou para outra. Mas isto é oração. Isto é oração. Quando termina, primeiro que é difícil terminar. É diferente de quando você ora na carne e você fica joelho, vou orar 1 hora de joelho. Soberano, excelso, extraordinário, magnânimo. Será que já passou 1 hora? Você fica olhando no relógio, parece que o relógio parou esse trem. E eu estou falando de um mineiro orando, né? É diferente quando você consegue fazer com que o seu espírito ore. Porque primeiro você esquece do relógio. E aí vem a terceira fase que eu vou falar agora. Primeiro, desejo. Segundo, eu torno o desejo, eu correspondo com o chamado de Deus. Deus me chamou para oração. Se você me disser isso, para mim não é nenhuma novidade. Porque esse chamado não é para quem prega, para pastores. Esse chamado é para quem quer viver mais perto de Deus. Esse chamado é para gente que tem juízo, é para crente, salvo. Não é, oh meu Deus, como eu não tenho capacidade de poder expressar isso. Se Deus não fizer, não vai ter pastor. Se pastor fizesse crente orar, as igrejas seriam todas avivadas. É Deus que chama e a gente coloca em prática. Quer dizer, nem todas, que nem todo pastor leva a igreja a orar. Primeiro, porque não ora. Primeiro é um desejo que se transforma num hábito. E esse hábito, lembra da academia? Vai doer, vontade de desistir, vai dar sono. Durma, não tem problema, durma. Todo filho já dormiu no colo do pai. Durma. Pelo menos Deus vai ver você querendo aprender a orar. Durma, mas naquela hora. Você não tem hora para trabalhar todo dia? Você não tem hora para comer todo dia? Eu fico zangado se passar da hora de comer. Eu fico mal-humorado. Tem uma hora para eu comer. Tem que ser naquela hora. Tem uma hora de você entrar na presença de Deus. Crede, faça disso um hábito. Não viva sem isso. Não se satisfaça com pouco. Shekinah não está interessado no seu dízimo. Não está interessado em você comprar casa. Deus abençoe que você compre muitas. Shekinah está preocupado em você viver perto de Deus. Porque aí essas coisas virão de acessório, entendeu? Porque se for para ter uma casa e perder a comunhão, é melhor ficar no aluguel. Se for para ter alguma coisa e perder essa intimidade, esse desejo, é melhor ficar sem. Consegue entender? O Espírito de Deus já colocou um desejo dentro de você, de orar. Você já se sentiu chamado para viver mais perto de Deus. Glorifique a Deus por isso, porque isso significa que o Espírito de Deus habita em você. Não, pastor, eu nunca senti isso. Vá para casa preocupado hoje. Vá para casa preocupado. Talvez você não tenha o Espírito de Deus morando em você. Que
uma das coisas que o Espírito de Deus faz na vida de um ser humano é chamá-lo para viver mais perto de Deus. Primeiro, um desejo que eu transformo num hábito todo dia, mesmo que doa os músculos, mesmo que dê vontade de desistir, mas eu não paro. Em terceiro lugar, é o último estágio: desejo, hábito, que se transforma em prazer. É quando o hábito se transforma em prazer. É quando os músculos não doem mais. Tem gente que eu não sei o que rato de academia é. Tem gente que, se não for na academia, perdeu o dia. Ele ama estar lá. Já passou pela fase de doer os músculos. Ele faz aquilo com prazer. Essa é a terceira fase, é o terceiro estágio da oração. Então você não passa do primeiro para o terceiro de uma hora para outra. É muito tempo de academia, muito tempo de treino. Aprender a lutar contra você mesmo. E aí, quem peca, uma das frases desta semana, quem peca deixa de orar. Mas quem começa a orar, começa a deixar de pecar. Quanto mais você orar, menos você vai pecar. Você vai pecar mais cada vez mais. Pecados que antes te dominavam, não vão te dominar mais. Desejo, hábito e prazer. É quando você diz: ó, quão doce é a tua presença, Senhor. É quando você diz assim: o dia que eu não oro é um dia perdido. Você pode ganhar dinheiro, você pode fazer, dá tudo certo naquele dia, mas se você não pegou onda, foi um dia perdido. Vai ter dias que você vai para a cama e não vai conseguir dormir, vai ter que se levantar mesmo cansado e pegar nem que seja 10 minutos de onda. E aí você volta para cá. E é perigoso a gente ficar tempo na igreja e perder essas emoções. É perigoso a gente se acostumar com pouco. É perigoso a gente estar satisfeito com a vida espiritual que a gente tem. E achar que estamos vivendo tudo que Deus tem para nós. Que a vida cristã é assim mesmo. Olha, eu fiz um esboço aqui, toda semana eu faço. Eu estou na primeira frase. Eu vou pregar até 4:30 da tarde. Se for para entregar tudo que eu tenho. Desejo, hábito. Eu continuo semana que vem, não tem problema. Se Jesus não voltar, eu continuo semana que vem. Ali eu não entrei no texto que eu queria ler. Ou melhor, que eu li. Eu não entrei no texto. Eu estou na introdução. Mas que essa introdução faça você entender porque tudo isso, pastor, hoje parece uma aula de discipulado. É porque nós estamos numa campanha de oração. E é porque eu quero que você viva mais perto de Deus. É porque eu quero que você pegue onda. E se você está pegando onda, tem ondas maiores. Tem algumas ondas que só em alguns lugares que dão, lá no Havaí. Eu quero que o Espírito de Deus te leve para aquelas ondas mais altas, porque as pequenas já não se satisfazem mais. Você deseja algo maior? Pois deixa eu dizer para você, Deus tem muito mais do que você tem experimentado. Aleluia. Tem alguém nesta casa que sente isso? Diga aleluia, pelo amor de Deus. Tem alguém nesta casa que sente que Deus tem mais para nós? Lá no salão de festas, tem irmãos nos acompanhando no salão de festas. Tem algum irmão que sente que Deus tem mais para você? Deus está me chamando para viver mais perto dele. Eu não sei se é arrebatamento,
Eu não sei se é aperto que vai vir, eu não sei se é guerra que vai acontecer, eu não sei se é fome que vai vir, eu não sei se é simplesmente o melhor de todos, que é viver mais perto de Deus, mas eu estou interessado em dizer, Senhor, não são 30 dias, se viver mais 30 anos, que sejam mais 30 anos de oração. Aleluia, aleluia, porque eu quero viver mais perto de Ti, Senhor. Eu quero fazer jus quando o Senhor disse, a minha casa será chamada casa de oração. Bem, eu estou na primeira frase. Deixa eu passar para a segunda e a terceira a gente vai colocar em prática. Deus está nos chamando para orar. E é essencial darmos atenção a esse chamado, porque existem coisas daqui para frente que só vão acontecer se nós orarmos em nossa vida. Não será por força e nem por violência, Zacarias 4:6, senão segundo o meu espírito, diz o Senhor. Deus está ansioso para ver o nosso coração transformado através da oração. Não fazendo da oração um fim em si mesmo, porque não existe nenhum milagre na oração. A oração não é um fim, ela é apenas um meio que nos conduz àquele que muda. Ela é apenas um canal. Deus está ansioso de nos levar a esse patamar mais alto, porque existem coisas que nos serão reveladas e que nós iremos viver e experimentar só se formos uma pessoa de oração. Há milhares de pessoas que poderão ser abençoadas através de você. Há bênçãos no reino espiritual que você só vai receber se você atender o chamado, porque nem todos são chamados para pregar. Esta foi outra frase que Deus me deu esta semana. Acho que foi a de ontem. Mas todos são chamados para orar. Para pregar, que eu digo, não para não pregar lá no amigo, lá no trabalho, lá na escola. Todos nós somos chamados, mas eu digo no púlpito. Nem todos são chamados para usar o púlpito, mas todos nós somos chamados para oração. Há coisas que nós só viveremos se dobrarmos o nosso joelho. Aqui no púlpito, eu posso mostrar os meus talentos, as minhas habilidades e fazer disso aqui um exibicionismo. E quantos o fazem? Através das suas palavras floreadas, seu português corretíssimo, seus dons e suas habilidades. E eu posso tornar isso aqui em maldição para mim. Mas lá no quarto de oração não tem lugar para exibicionismo. Lá quando eu dobro o meu joelho que ninguém vê, não tem lugar para me exibir. Lá é só eu e Deus, e eu sou tratado. Bem, estamos numa campanha de oração ininterrupta. Oramos durante toda a semana, oramos ontem, sábado, e hoje eu tenho 3 cultos. E às 10 horas da noite eu vou estar com a minha esposa da mesma forma, ajoelhado. Não podemos parar. Vamos criar o hábito de ter esse momento. Não é o melhor horário, mas é o horário que depois você vai escolher, depois desses 30 dias, o seu melhor horário. É o horário que o Espírito de Deus colocou em mim. Que o maior número de pessoas poderão estar conectadas naquele momento. Então não deixaremos de orar hoje, apesar de ter vindo para a ceia pela manhã. Mas para não irmos longe, eu vou ficar na introdução da mensagem hoje. Eu continuo semana que vem. Eu queria transformar esse momento em um momento de oração. Eu queria que as luzes fossem apagadas, que os nossos filhos nos viessem orar pelo menos 10 minutos. E depois teremos a ministração da ceia. Vamos dobrar nossos joelhos. Os que não podem, eu sei que tem irmãos aqui que estão passando por dificuldades na sua saúde, nas pernas, pode sentar. Se tiver alguma mulher grávida, pode sentada. Se tiver algum irmão, só não perca. Por que a gente dobra o joelho? Deus não ouve sua oração ajoelhada. É para não perder a consciência
concentração, é para não perder o foco. Sinal de humilhação, de quebrantamento. Mas é possível estar ajoelhado e não estar humilhado. É possível estar ajoelhado e não estar rendido. Aleluia. Obrigado, César, pelo seu bonito trabalho. E nos inspira. Obrigado ao grupo de louvor. Ao som dessa música, Senhor, me ajude a colocar em prática, a criar um hábito. Me faça ter o desejo de novo. Não quero orar porque o pastor está pedindo para orar. Eu quero orar porque eu preciso orar. Eu quero orar porque o Senhor, que era o Senhor, orava. O Senhor não iniciou o ministério sem jejum e oração. Foram 40 dias de jejum. Porque o Senhor sabia que a carne queria se manifestar. E em tudo o Senhor foi tentado à nossa semelhança, segundo Hebreus 4,15. Mas sem pecar. O Senhor não atendeu os apelos da carne. O Senhor não atendeu a zona de conforto que a carne queria levá-lo. O Senhor era homem como qualquer um de nós. Por isso o Senhor orou, jejuou. Não apenas orou no começo, mas durante o ministério. O Senhor começou orando, continuou orando, terminou orando. O Senhor disse que a sua casa seria conhecida como casa de oração. Ajude-nos a fazer jus a isso. Ajude-nos a transformar isto em um hábito e que este hábito se transforme em prazer. Que não seja necessário sermos convocados pelos outros. Que o prazer de estar na tua casa e na tua presença seja tão grande que não haja nada que nos separe. Faça-nos viver de novo, Senhor, os que têm mais tempo de casa, os que te servem há anos. Faça-nos lembrar, Senhor, daqueles momentos lindos que já vivemos na vida espiritual. Mas que o teu Espírito faça aflorar que aqueles momentos eram resultados de momentos de oração, de estarmos mais em contato com a tua casa, de não sermos questionadores com o Senhor,